Aqui a gente vai abordar custos, a utilidade de custos. É sempre legal saber o porquê das coisas, né? Acho que é uma coisa que incentiva qualquer pessoa a estudar, a procurar e a saber. Então, aqui eu vou falar de dois aspectos, que é a aplicação contábil, falar sobre a questão do custo de estoque, puta negócio importante, assim, que não dá para ficar sem saber, sobre a questão do custo de imobilizados e de avaliação de bens futuros, e para planejamento. Por que eu tenho que saber custo para planejamento? Tá nesse vídeo. Olha lá, pessoal, falar mais um pouco de custos, falar sobre a utilidade de custos. Lembrar você do propósito do nosso canal, por que você tem que seguir o nosso canal, por que você tem que interagir, comentar. O objetivo do nosso canal é atender você que é estudante, está se preparando para o mercado de trabalho, você que é pequeno e médio empresário, você que já trabalha na área de gestão de um negócio. Nós estamos trazendo, a proposta é trazer ferramentas práticas de custos e gestão financeira de forma simplificada, de forma que seja útil para você, conteúdo aí de qualidade, gratuito para você, tá bom? Então nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, no LinkedIn, também no Facebook, @Professor Kleber Novo, procura lá, nos siga, comente, compartilhe, pergunte, fique à vontade, tá bom? Esse aqui é um canal de comunicação aí com você, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre a utilidade de custos. Por que eu preciso saber custos? Esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Porque como ele ia ficar muito extenso, aí nós resolvemos dividir em duas partes para facilitar aí tanto o nosso estudo também e o seu entendimento. Então, vou falar sobre 4 perspectivas. Partindo assim de uma base, por que custo é importante? Porque receita menos custo é igual a lucro. Então começa por aí, né? Como se não fosse suficiente isso, vou te dar alguns motivos mais técnicos da importância de custos aí na nossa vida, na nossa carreira, no entendimento aí de gestão, tá bom? Então, vamos falar de motivo contábil, né? Então, custos tem 4 aplicações: área contábil, no planejamento, na gestão financeira e no controle das empresas. Hoje eu vou falar sobre contábil e planejamento, então só coloquei aqui para que vocês saibam que depois nós vamos falar sobre gestão financeira e sobre controle. Então hoje eu vou falar sobre contábil e planejamento, tá bom? Então contábil, primeiro tópico aí de custos para a área contábil, porque custos trata com valor dos estoques. Então o custo é importante porque ele vai tratar do valor dos estoques. A indústria ela vai ter basicamente 3 tipos de estoques: matéria-prima, produtos em processo, vou chamar de PP, e PA, produtos acabados. Então existe uma grande diferença na contabilização e no reconhecimento de valor de cada uma dessas etapas aí, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma indústria de calçados. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Uma indústria de calçados. Vamos supor que ela fabrica um sapato que tem um custo de matéria-prima, por exemplo, de R$10. Então, na primeira etapa aqui, qual que é o custo da minha matéria-prima? Estou falando já, né? R$10. R$10 engloba o quê? Engloba parte de couro, solado, ou seja, toda a matéria-prima que é utilizada para produzir o sapato. Mas este sapato ele está em forma de MP, de matéria-prima, ou seja, ele é um estoque de matéria-prima. Ele tem um custo de R$10. Então eu contabilizo e reconheço esse custo no meu estoque. Outra coisa que é importante frisar, o custo do estoque de matéria-prima para efeito de contabilidade de custos, eu desconto os impostos, aqueles impostos que eu posso recuperar, né? ICMS e tal. Então isso aqui vai ser sempre o valor líquido da matéria-prima. Fechou? Então, R$10 custa a matéria-prima. Aí vamos supor que esse produto está em elaboração. Vamos supor que ele passa por um processo que tem um custo de processo
a um custo de R$2 a hora. E aí eu utilizo 2 horas para produzir. Utilizo 2 horas para produzir esse produto. Se eu utilizo 2 horas, eu tenho um custo de R$2 esse processo por hora, qual que vai ser o meu custo aqui? R$4. Nossa, que feio, né? Vamos mais aqui, vai. O 4 parece sei lá o que. Olha lá. R$4. Eu tenho um processo que agregou custo ao meu material. Então eu não tenho só o custo da matéria-prima agora. Tenho também o custo desse processo. Então o meu sapato de 10 passou a custar, com o processo, R$14. Espero que vocês entendam o meu esquema louco aqui, ó. Então o meu PP, que é o meu produto em processo, passou, que tem uma matéria-prima e obteve alguns processos, passou de 10 para R$14. Então o custo está, tá vendo como vai agregando valor, né? Agregando valor conforme vai passando na linha de produção. E o último é o meu produto acabado. Então vamos supor que eu tenho, para transformar esse produto em processo, produto acabado, eu tenho aí mais um processinho de embalagem. Embalagem mais outros necessários à venda, revisão, controle de qualidade, etc. Vamos supor que ele tem um custo de R$4 para isso. Então, para transformar esse PP, olha lá, tem MP, R$10. Para MP virar PP, que é produto em processo, eu agrego R$4 de custos, passa para 14. Para transformar esse produto em processo em produto acabado, eu agrego mais, vamos supor aqui, ó, embalagem, inspeção de qualidade, etc. Mais R$4 de custos. Qual que vai ser o meu custo final aqui? Vou pegar os 14 do produto em processo, vou somar 4. Total de R$18. Então R$18 é o custo final do meu produto acabado. Entendeu, pessoal? Olha lá, matéria-prima, produto em processo, produto acabado. Cada um vai agregando processo, vai agregando, ó, custos é processo. Lembra disso? Custos é processo. Cada um vai agregando e aí eu chego no valor de R$18. Aí vamos supor que a empresa vende esse calçado por R$30 para a loja. Então esse aqui é o preço de venda desse calçado para a loja. R$30, custa 18, ela vende por 30. Então, são as etapas que o produto vai sofrendo. Em cada etapa ele vai ganhando valor, ele vai ganhando, agregando valor, agregando serviços e processos, e aí vai alterando. Aí beleza, esse calçado vai para a loja. Então, vamos apagar aqui para a gente falar agora na loja. Lembra que eu estou falando de estoque, tá bom? Então, função de custos, importância de custos, utilidade de custos, pensando no fator estoques. Aí ele foi para a loja, né? Então a loja foi lá e comprou meu calçado a R$30. Beleza. Chegou na loja, ele se torna um produto acabado lá na loja, um PA de produto acabado na loja a R$30. Vamos supor que essa loja ela gaste para colocar esse produto em exposição, sei lá, etiquetar, a mão de obra da pessoa, do vendedor, etc. Ela tem uns custos indiretos aí já rateado, aí, já feito um rateio, no valor de R$10 para colocar esse produto à venda, à disposição do consumidor. Qual que vai ser o custo final? R$40. Você consumidor, eu consumidor, vou pagar 40? Não, não vou pagar 40, porque a loja vai fazer um cálculo do seu preço e vai considerar um markup, que a gente vai falar mais para frente. Mas vamos supor que finalmente o preço final seja de R$60. Então, estou fazendo isso aqui para você entender o ciclo de custos. Em cada etapa vai se agregando valores,
vai somando valores, vai somando processos e vai juntando. Então, um negócio que lá atrás, quanto que era mesmo, matéria-prima? R$10. Olha o que virou aqui, ó, R$60. Que é o preço final do consumidor, com impostos, com várias coisas, cobrindo os custos em toda a cadeia. Pessoal, quanto maior essa cadeia de produção, essa cadeia aí logística, né, de abastecimento, de produção, mais custos vão sendo agregados. Diferentes processos, diferentes etapas, diferentes valores. Tudo vai depender muito do perfil de cada indústria ou do comércio. Então, esse é o caminho que se tem. Então, a primeira função de utilidade de custos na área contábil é a questão de valorização dos estoques, né, ou mensuração do valor dos estoques, tá bom? Vou apagar aqui, porque a gente vai continuar falando sobre uma segunda função aí, ainda dentro da área, ainda dentro da questão contábil, que é os imobilizados que são utilizados em processos. Então, através da depreciação de imobilizados, exaustão de recursos naturais e amortização, que é a utilização de bens intangíveis. Então, 3 conceitos, ó: depreciação, amortização e exaustão. Que isso, né? São conceitos contábeis. A fórmula de calcular esses conceitos contábeis basicamente vai ser a mesma, não vai mudar muito, mas o que muda aqui é o conceito. Então, quando eu falo de depreciação, eu estou falando de utilização de bens imobilizados. Por exemplo, um prédio, um veículo, uma máquina. Então, eu deprecio esse veículo, esse prédio, essa máquina, por unidades produzidas, jogo um pedacinho lá no meu custo e obtenho um valorzinho do custo para cobrir isso aqui, tá bom? A amortização vai falar da utilização de bens intangíveis. O que é um bem intangível, pessoal? Um software, a marca. Então aqui, por exemplo, eu vou usar um software. Eu comprei um software, paguei 5 mil, por exemplo. Comprei um software, paguei 5 mil reais. Eu tenho expectativa de usar esse software na minha empresa por 10 mil horas de utilização. Se eu fizer 5 mil dividido por 10, vou ter 50 centavos de utilização por hora desse software. Vamos supor que com esses 50 centavos eu produza 5 peças. Qual que vai ser a minha amortização por peça produzida? 10 centavos. Esse cálculo eu vou usar também para depreciação. Vamos supor, eu falei de um software. Isso aqui é uma máquina, uma máquina. Essa máquina eu paguei 5 mil reais, ela produz 10 mil unidades de um produto. Faça essa conta. Olha lá. Acho o valor de 50 centavos, ou desculpa, 10 mil horas, né? Acho o valor de 50 centavos por hora, e uma hora eu produzo 5 unidades. Meu custo hora de depreciação naquele bem vai ser de 10 centavos. Por aí vai. A exaustão, eu vou falar do quê? De recursos naturais. Recursos naturais. Uma empresa tem direito de exploração de uma jazida de minério, a empresa tem direito de exploração de um recurso natural, um poço de petróleo, por exemplo, por aí vai. Então, conforme ela vai utilizando, ela vai fazendo a exaustão contábil desse recurso. Os conceitos são diferentes, mas a fórmula de pensar é a mesma, né? Então, no exemplo da máquina, no exemplo da amortização de um software ou da utilização de um recurso natural, se eu faço por horas, é desse jeito que eu chego nessa conta. Então, custos vai estar bem perto, bem relacionado a isso, tá bom? Outra forma de utilização contábil de custos, então falamos sobre estoque, falamos sobre a utilização de bens imobilizados, né, por meio da depreciação, por meio da amortização e da exaustão. Vou falar sobre a avaliação de bens de uso futuro. Por exemplo, aqui ó, letra C, avaliação de uso futuro. Um exemplo clássico, né?
Uma empreendedora, né, uma empresa de empreendimentos imobiliários, resolve construir uma torre de edifícios aí em frente à sua casa. Então, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é adquirir o terreno, desapropriar se for necessário, negociar com os donos, se tiver alguma casa, vai negociar e etc. Todo esse processo, né? Todo esse processo eu vou tendo custos. No começo ela investe, né? Até que ela começa a vender e a ter retornos, a começar a receber de banco, em caso de financiamentos, recebe conforme entrega. Mas uma das coisas que você vê no empreendimento imobiliário é uma unidade para visitar o público. Você já visitou uma unidade decorada? É sensacional, né? Você entra já, quando eu estava comprando meu apartamento aí, visitava aquela unidade maravilhosa. Você pensa que que seu apartamento vem daquele jeito e na verdade não, né? Vem totalmente cru. Mas lá tá com móveis, tá tudo para encher os olhos. E essa é a proposta. Aquilo tem um custo. Aquilo tem um custo que ela faz uma avaliação de uso futuro. Por quê? Ela está gastando agora, mas aquilo vai retornar para ela posteriormente. Então ela vai recorrer à contabilidade de custos, inclusive para o custo financeiro que vai ter disso. Porque ela vai pegar um dinheiro, vai empenhar ali naquele empreendimento para visitação e vai demorar para ter um retorno. E enquanto demora para ter um retorno, vai tendo despesas financeiras e outros custos em função disso. Então o custo vai entrar inclusive para esse tipo de avaliação de uso futuro. Então, pessoal, contábil basicamente é isso, né? Então são três funções. Dentro de contábil eu tenho a questão de avaliação do estoque, a gente falou do produto acabado, produto em processo, de matéria-prima, do produto em processo, do produto acabado, como que ele vai agregando custos tanto na indústria quanto na revenda. Falamos aí da questão dos imobilizados que são utilizados no processo, se é um bem tangível, um ativo imobilizado, ele sofre depreciação, se é um recurso natural, ele sofre exaustão, se é um recurso intangível, ele sofre amortização e também da avaliação de bens futuros. A segunda função de custos vai estar relacionada ao planejamento, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o planejamento e como que custos ajuda nisso. Então, pensando em custos para planejamento, tem quatro linhas aí, né? Orçamento, projeção de vendas, viabilidade de projetos e análise de investimentos. Então, eu vou falar dessas duas primeiras aqui. Então, primeiro, custo para orçamento. Pessoal, falar em orçamento numa empresa, numa indústria, num comércio, seja num serviço, seja o que for, é impossível falar de orçamento sem falar de custos. A primeira coisa que um orçamentista vai fazer, vou fazer orçamento de produção de um livro, é procurar saber quais são os custos que serão empenhados na produção desse livro, ou do jornal, seja do que for, de qualquer coisa que comece a pensar. Então, custos e orçamento, olha, eu vou falar para você que isso seria quase sinônimo do ponto de vista de contabilidade de custos. Por quê? Porque é tal a importância de se pensar. Segundo, projeção de vendas. É importante custos para eu projetar vendas por causa desse cara aqui, ó, por causa desses chamados aí fixos, né? Os custos fixos são importantíssimos serem avaliados na projeção de vendas. Por quê? Se eu consigo aumentar o meu faturamento sem mexer no meu custo fixo, eu vou ter um resultado mais interessante. Se eu mexer muito nesse custo fixo, então, por exemplo, eu trabalho 2 turnos na empresa. Para eu começar a trabalhar no 3º turno, eu tenho que contratar mais gente, por exemplo, mais gente de fixo, mão de obra fixa. Por exemplo, mais um gerente de produção, mais um encarregado. Aí eu preciso fazer essa análise se compensa. Então, a projeção de vendas permite esse tipo de análise. Então, vamos montar um cenário aqui simplesinho para a gente entender. Ó, vamos supor no cenário 1, 100 mil reais de vendas, né? 100 mil reais de vendas. Vamos usar o vermelho aqui, quando tratar de custos, facilita o nosso entendimento. Vou trocar de lado, olha lá. 100 mil reais de vendas. E aí, vamos pensar em custos variáveis de 20 mil. Em custos fixos, por exemplo, de 10 mil. Qual que é o meu resultado bruto aqui, ó? 100 mil menos 20 menos 10, resultado bruto, 70 mil reais. Ok? E aí eu tenho despesas variáveis na faixa de 10 mil.
E eu tenho despesas fixas na faixa de 25 mil. Então, o nosso resultado final, olha lá, apurei as vendas, achei o resultado bruto, né? Tirando os custos, agora eu vou apurar o resultado bruto menos as despesas variáveis. Então, 70 mil menos 10 menos 25, resultado final, 35 mil. Que se você expressar em porcentagem, estou falando de um retorno de 35% sobre o meu faturamento. Vamos supor que seja possível eu aumentar em 20% o meu faturamento sem aumentar a minha estrutura fixa. Então, o que vai aumentar aqui e o que não vai? Olha lá. As vendas, se eu vou aumentar, olha lá, o cenário 2, eu estou aumentando 20%. As vendas de 100 mil vai saltar para 120 mil. Então, 20%. Os custos variáveis variam de acordo com o meu produção e venda. Então, 20% de aumento em 20 mil, meus custos variáveis serão de 24 mil. O custo fixo, como o nome já diz, 10 mil. Isso não é regra, tá? Eu não consigo, vou aumentar a venda quanto for que o meu fixo não vai aumentar. Acabei de dar um exemplo para você. Se eu preciso, para aumentar essas vendas, aumentar um custo fixo, essa conta já não bate. Vou precisar refazer ela considerando esse novo custo fixo que eu tinha. Então tem toda essa análise para ser feita. Aqui é uma base, né? Então olha só, de 120, meu resultado bruto, então eu faço 120 menos 24 menos 10, resultado bruto 86 mil. Aí as minhas despesas variáveis vão na mesma ordem do meu faturamento, aumenta 20%. Então ela vai ser de 12 mil reais. A minha despesa fixa eu não mexo, porque ela é fixa, 25 mil. Então, estou fazendo uma análise de conversão de vendas. Tá? Então, o meu resultado final, se eu pegar 86 menos 12 menos 25, eu vou ter um resultado de 49 mil reais. Que, em função do meu faturamento, vai representar uma rentabilidade aproximada de 41%. Então, esse é um exemplo que eu posso utilizar em custos, uma projeção de receitas e de custos, uma projeção de vendas. Até que ponto é real isso aqui? Depende, como eu falei, não vou precisar aumentar o custo fixo, legal, o variável vai sempre variar de acordo com a receita e faturamento. Não vou precisar aumentar o custo fixo, então eu vou testando para saber. Tem um conceito que nós vamos ver mais para frente, que é chamado de alavancagem. Esse conceito vai ser interessante porque ele vai dizer se isso aqui até que ponto isso aqui é real e se isso aqui pode acontecer. Então, falando de orçamento e projeção de vendas, é isso. O terceiro objetivo de custos vai ser a viabilidade de projetos. Então, falando em viabilidade de projetos, um tipo de análise, por exemplo, pode ser a diferença entre uma produção própria de terceiros. Como assim? Vamos supor que eu tenho um produto e eu tenho uma operação, ela está destacada aqui, ó. Que é uma operação que eu posso realizar num terceiro ou eu posso realizar ela dentro da minha planta, da minha própria empresa. Um critério, tem vários critérios que podem ser utilizados, qualidade, etc., mas entre eles o critério de custos, tá bom? Então vamos lá, ó. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de um produto qualquer. Tem um valor de vendas de 10 mil reais, tem um custo de matéria-prima mais mão de obra direta de 4 mil reais para a produção desse item. Um custo fixo de 1.500. Essa operação a terceirizar, se ela for feita própria na empresa, ela vai ter um custo de 2 mil reais. Despesas variáveis de 500 reais. Despesas fixas de 1.000. Então, se eu fizer o valor das vendas menos tudo isso aqui, eu vou ter um resultado de 1.000 reais no final. Beleza? Que equivale a 10% do meu faturamento. Como eu falei, tem muitos fatores que podem ser considerados. Por que a gente terceiriza muitas operações? Porque às vezes compensa por questões de custo, mas por questão também de conhecimento, de expertise, né? Então vamos supor, antigamente as grandes empresas, o que elas tinham? Elas tinham um restaurante próprio.
Então, você ia trabalhar numa multinacional, vou trabalhar, sei lá, na Honda. Você vai lá, tem um restaurante da Honda, funcionários da Honda. Mas o foco da Honda é fazer comida? Não, é fazer carro. Então a expertise dela é fazer carros. Então, para que ela vai ter um restaurante se ela é focada em fazer carros? Então, o que ela faz? Em vez dela ter um restaurante, ela contrata um terceiro e coloca lá dentro da empresa, e aquele terceiro vai fornecer alimentação para os seus funcionários, seus visitantes, etc., para quem for se utilizar desse recurso, e ela vai pagar um valor X por refeição e pronto. Facilita, e em alguns aspectos o custo pode ser menor, alguns aspectos. Então, custo não é o único fator para esse tipo de tomada de decisão entre produção própria ou terceirizar o processo. Mas aqui você vai ver como que ele pode funcionar aí, ao favor da empresa, tá bom? Vamos para o mesmo cenário aí, ó, 10 mil reais. Agora, pensando nessa operação terceirizada. Então, matéria-prima e mão de obra não muda, é 4 mil. Custo fixo não muda, 1.500. Vamos supor que esse terceiro, essa operação custe 2 mil reais para mim. Esse terceiro faça por 800 reais. Você vai falar, mas é uma diferença aí, né? Sei lá, 10 mil não é tanto? É uma diferença significativa. Mas, vamos ver o impacto final, né, na rentabilidade do produto. De repente o produto está sem rentabilidade, pode se tornar rentável através disso. Então o critério custo é esse. Tem outros, mas esse é um que vai ajudar. As despesas variáveis, elas são internas, então elas não mudam, 500. E a despesa fixa se mantém em 1.000. Como que fica o resultado final disso aqui? Se eu pegar os 10 mil, subtrair 4, subtrair 1.500, 800, 500 e 1.000, eu vou ter um resultado de R$ 2.200. Ou seja, a minha rentabilidade pula de 10% para 22% do meu produto. Ou seja, uma simples decisão de terceirizar um produto, de terceirizar uma etapa, na verdade, do processo, fez com que a minha rentabilidade aumentasse. Isso é regra? Não. Dando um exemplo, pode ser que seja mais. Você pega um terceiro que faça por 3 mil. Você faz por 2 mil, você vai manter, você vai negociar, você vai considerar outros fatores. Tem muitos fatores que entram em jogo aí, tá bom, pessoal? Então, aqui é uma questão de viabilidade de projetos. E o último ponto que eu quero entender isso aqui, tira uma foto aí, e o último que eu quero comentar, relacionado a custos para planejamento, então estou falando da utilidade de custos, né? É na análise de investimentos. Aqui, o último aqui, análise de investimentos. Um fator que é importantíssimo na análise de investimentos é a rentabilidade de um produto. Então, o que é rentabilidade? Só entendeu? Rentabilidade é um conceito financeiro que, via de regra, diz assim, o quanto rende um ativo. Então, ó, eu fechei aqui uma rentabilidade de 10%. Rentabilidade desse produto é 10% em função do seu preço de venda. Então, é um conceito de rentabilidade. Tem outras formas, tem retorno sobre investimento, retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido, várias coisas, né? Isso merece aí muito mais vídeo pela frente que nós vamos gravar para falar mais de rentabilidade. Mas a análise de investimento eu considero rentabilidade. Por exemplo, você fala, vamos falar de finanças pessoais, abre um parênteses aqui. Caderneta de poupança versus investimento em ações. Um pacote bom, interessante de ações. O que é mais rentável para você? É óbvio que nesse momento, nós estamos aí em janeiro de 2020, uma taxa Selic na faixa de 4,5%, se não me engano. Uma das mais baixas da história, e a poupança é um investimento que é atrelado à Selic, então ela tem uma rentabilidade baixa. Se você pegar, por exemplo, comparado com algumas ações, falando do mercado de ações, vai ser mais interessante, mais risco também em outras coisas, mas a rentabilidade geralmente ela é expressa em porcentagem. Então, com a contabilidade de custo, eu consigo fazer uma análise de investimento, que eu consigo chegar no lucro, e com esse lucro eu calculo minha rentabilidade. Então, pessoal, é muita utilidade quando eu falo de custo para planejamento. Porque eu pego orçamento,
Eu falo de projeção de vendas, fizemos um exemplo aqui. Falo da viabilidade de projetos, a diferença entre terceirizar ou de produzir uma determinada etapa interna, e da análise de investimentos. Fechou? Esse é o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilha, manda sua dúvida, manda sua pergunta. Nós estamos aí para responder. Um abraço e até o próximo.